Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um Manual da Cultura Pop, podcast onde irei conversar sobre obras da cultura pop como filmes, animes e videogames. Toda semana tem episódio novo. Se acompanhando nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de um dos melhores filmes de ação que eu já assisti, Heat, ou no Brasil, Fogo contra Fogo, de 1995. Filme estrelado aí por Robert De Niro e Al Pacino, que foi um filme assim que depois que eu assisti, eu fiquei maravilhado com esse grande filme e eu me imaginei por que eu demorei tanto tempo pra descobrir sobre esse filme, porque um filme estrelado aí por Robert De Niro e Al Pacino é tão pouco falado e sendo tão bom, né? Eu descobri esse filme meio que sem querer. Eu acho que eu estava aí em algum stream da vida e vi lá a capa, tinha Robert De Niro e Al Pacino na capa. Eu pensei, meu Deus, como eu nunca ouvi falar desse filme. Coloquei pra rodar e descobri um filme maravilhoso que eu acho que qualquer pessoa que gosta de filmes de ação tem que assistir, e é por isso que eu vou comentar sobre esse filme hoje. Um filme que já valeria, né, a pena assistir só por ter duas lendas do cinema aí estrelando juntas, né, o filme, mas o filme é muito mais do que apenas essa cooperação entre duas estrelas. O filme é realmente assim muito bom, tem muitas cenas de ações muito bem feitas e também tem uma profundidade psicológica dos personagens estrelados pelos dois atores que eu já citei várias vezes o nome aqui. Esse filme ele foi dirigido pelo Michael Mann, que é um diretor aí de renome, com vários filmes aí bem legais no currículo. E além do Al Pacino e do Robert De Niro, no elenco ainda tem o Val Kilmer, que nessa época aqui em 95, certamente era um dos atores mais populares da época. Então, com esse diretor e com esse elenco, o potencial desse filme era bem alto e foi correspondido. Filmes de ação, para mim, são um pouco problemáticos, sabe? Eu não gosto muito, assim, de filmes de ação, não. São poucos, assim, os que me cativam, porque filmes de ação, pelo menos o clichê dos filmes de ação, tem sempre aquele personagem super fodão que desbrava o caminho sozinho, né? Enfrentando várias e várias pessoas. Em um exemplo mais recente seria o John Wick, né? Um cara sozinho vai matando centenas de pessoas, as pessoas dão 1 bilhão de tiros nele e não acertam nenhum. Qualquer filme do The Rock, qualquer filme do Jason Statham, ou até dos mais antigos aí, do Stallone, do Schwarzenegger, do Van Damme. Filmes de ação, pelo menos o filme de ação que a gente tem como a ideia na cabeça, nunca funcionou muito bem pra mim. Eu particularmente nunca gostei muito. Mas os filmes de ação que me pegam são aqueles filmes de ação que, além da porradaria, além das boas cenas de ação, trazem esse drama psicológico nos personagens, traz uma profundidade, tenta trazer uma profundidade psicológica, tenta trazer uma profundidade de sentimentos pros personagens. E Fogo contra Fogo certamente está nesse. Inclusive, esse é um daqueles filmes assim que é bem gostoso de assistir, então, assim, agrada todas as tribos. É o filme que agrada todas as tribos, pessoas assim, até que, como eu, que não sou muito fã de filme de ação, vão curtir a experiência desse filme. A trama do filme gira em torno do personagem do Robert De Niro, que chama Neil. Ele é um ladrão profissional, muito habilidoso, que planeja grandes assaltos no geral, e gira em torno também no personagem do Al Pacino, que se chama Vincent, que é um dedicado e obsessivo detetive aí da polícia de Los Angeles, que tá caçando o Neil, né, o personagem do De Niro. E o filme foca muito nisso. E o filme tenta explorar muito a complexidade dos personagens, tanto dos criminosos quanto dos policiais. E as diferenças, as linhas tênues que tem entre o policial e o bandido. Então a gente tem a crise familiar que o personagem do Al Pacino está passando. O Vincent é um detetive assim totalmente obcecado pelo serviço, que passa mais tempo no trabalho do que em casa, e isso começa a gerar problemas na casa dele. A mulher dele começa a traí-lo e isso vai gerando vários problemas na vida pessoal dele, e ele fica totalmente focado no trabalho. Enquanto isso, o personagem do Robert De Niro se apaixona por uma moça durante o filme e vive esse dilema da vida normal e da vida de bandido, e no final ele tem que escolher se ele quer ter uma vida normal ou continuar no crime. E esses temas são explorados assim de uma maneira muito brilhante, e as atuações do De Niro e do Al Pacino assim são muito boas. As cenas do Al Pacino brigando com a esposa dele assim são muito boas. O Al Pacino é um ator sensacional, e dentro desse filme tem assim o momento mais marcante do filme, que agora, conhecendo o filme, lendo sobre o filme, essa cena do encontro entre os dois personagens, que eles se encontram apenas em 2 momentos do filme. No meio do filme, que é essa cena memorável que eu estou citando, e no final do filme, que é o confronto final. Mas
mas nessa cena no meio do filme, em que eles se encontram e vão tomar um café e começam a conversar sobre a vida, discutir filosofia de vida, reconhecem que é inevitável, que eles vão ter que se enfrentar e somente um vai sobreviver, é sim uma cena assim marcante pra mim quando assisti e não sabia que o filme era reconhecido como um grande filme de ação, e como pra todos que assistiram esse filme. Então se você procurar sobre esse filme, todos vão falar dessa cena. A química que o Al Pacino demonstrou com o Robert De Niro no filme foi assim muito boa. Aí às vezes eu até me pergunto por que eles não aproveitaram mais, né, essa química, esse duelo entre os dois, mas talvez o que deixa mais especial esse momento é que foi o único momento em que os dois assim puderam conversar, então torna a cena bem mais especial na experiência do filme. E eu acabei descobrindo que esse momento de encontro dos dois, dessa conversa entre o, entre aspas, vilão e entre aspas o mocinho, essa conversa sobre um confronto inevitável, meio que se tornou um clássico entre os filmes de ação. Além das performances incríveis aí do De Niro e do Al Pacino, o filme é elogiado pela sua direção, roteiro, trilha sonora e as sequências de ação bem feitas. É, na minha humilde opinião, um marco aí do cinema de ação. E se você gosta aí de ação intensa, com narrativa profunda, certamente esse filme é uma boa escolha para você assistir. Como eu disse, é um filme que vai agradar todas as tribos. É um filme assim que a maioria das pessoas vai gostar, vai se interessar pela experiência. Talvez não muitos tenham esse filme como um dos melhores que já assistiu como eu, mas certamente todo mundo vai gostar. As cenas de ação também são muito bem feitas. As cenas de roubo da gangue do Robert De Niro são muito boas. A participação do Al Pacino também é muito boa como um detetive, né? A personalidade do personagem dele também é muito interessante. Então é um filme assim muito bom, muito gostoso de assistir. Você se interessa pelas histórias dos personagens, pelo que vai acontecer tanto no filme de quem vai vencer, o mocinho ou o vilão. E você se interessa também pelo que vai acontecer na vida pessoal dos personagens. Mas eu acredito que o mais interessante do filme é realmente o dilema entre os dois personagens, do De Niro e do Al Pacino, porque não é um dilema entre o bem e o mal em si. Não tem uma complexidade na relação dos dois, não tem uma complexidade no porquê das ações do De Niro, né, que é um ladrão, e também não tem muita complexidade no Al Pacino. Não é que ele está fazendo justiça, né, não é que ele é um policial buscando justiça. A relação que os dois determinam para si, que é exposta na cena que eles estão tomando café junto, é essa coisa do próprio caminho. O De Niro tá fazendo o seu próprio caminho, e o caminho que ele escolheu é esse do crime, e ele vai seguir nesse caminho até morrer, até que alguém o prenda, até que ele seja capturado ou até que ele seja morto, porque foi essa a vida que ele escolheu, foi esse o caminho que ele decidiu pra si. E o Al Pacino a mesma coisa. A missão dele é pegar esses caras. Ele destruiu a vida dele, né, a família dele, por conta disso, por se dedicar demais ao serviço, ao trabalho, e é isso que ele faz. Ele pega os caras maus, é isso que ele faz. Então não tem senso de justiça, não tem senso de bom ou ruim, é apenas essa relação do próprio caminho, de ter traçado seu próprio caminho, e você só vai parar nesse caminho quando algo na vida parado. Se isso não acontecer, se não existir um obstáculo, você vai seguir em frente nesse caminho. Então, é uma temática que eu acho muito interessante, porque uma coisa que me incomoda um pouco nos últimos anos do cinema é que agora a gente não pode ter mais um bandido ruim, né? A gente não pode ter mais um bandido ruim por ser ruim, um vilão por ser vilão, ou um mocinho por ser mocinho, porque nessa história aqui o Al Pacino é um mocinho por um acaso, porque a profissão dele é ser um detetive e é isso que ele faz. Hoje em dia o vilão tem que ter uma história triste, uma motivação por ele ter se tornado mal. Isso vai, assim, desde filmes aí de Malévola e do Coringa, que deram historinha triste para dois personagens que eram puramente maus, puramente loucos, né, no caso do Coringa, até vilões aí, né, da Marvel. Praticamente todo vilão de super-herói tem que ter uma história triste por trás pra ele ter sido vilão. Até o Thanos tem, mas isso não é comum agora em qualquer história, né? O motivo do cara ser um vilão. E eu entendo que isso seja uma evolução, né? A evolução da narrativa, dá uma história para cada personagem, né? Uma motivação, mas às vezes eu sinto falta só do simples, do cara que é mal por ser mal, do cara que é um bandido porque ele quis ser um bandido e é só isso. E isso vai ser mais comum em filmes antigos, e é o que a gente encontra no Hit, Fogo Contra Fogo, uma excelente história de ação com drama psicológico e muitas cenas boas de ação. É a conjuntura perfeita de um filme de ação, certamente
um dos clássicos do gênero e certamente vale a pena você assistir esse filme. Falando um pouquinho dos envolvidos no filme, dos dois atores principais, Al Pacino e De Niro, acho que nem vale comentar, né? São dois dos atores mais populares da história do cinema, desde os anos 70 que eles estão aí atuando, eles estão fazendo filmes históricos desde sempre. Vou citar só alguns aqui por motivo de podcast. O Al Pacino a gente tem aí no Poderoso Chefão, Scarface, Perfume de Mulher, filme que ele ganhou o Oscar, excelente filme, todos os três. E O Advogado Diabo, que é um filme que eu assisti quando era criança, que eu fiquei maravilhado também. Tenho que rever para ver se realmente é um excelente filme, igual eu tenho na minha lembrança. E não tem como não citar Sérpico, que por muito tempo foi considerado uma das suas melhores atuações, que é outro excelente filme. Al Pacino, não tenho o que dizer, é um ícone do cinema, ele é um ator fantástico e tem essa força dentro de cena, né? Quando o Al Pacino tá em algum filme, ele chama o filme pra si, é uma presença muito forte dentro de cena, é realmente um ator fantástico. O mesmo vale pro De Niro, né, que também participou de O Poderoso Chefão, mas no caso dele, O Poderoso Chefão 2, e de outros excelentes filmes como Goodfellas e Taxi Driver. Taxi Driver vale um podcast, inclusive é um dos filmes assim que eu assisti mais marcantes. É um filme que tem muito a se dizer sobre a sociedade americana e sobre a sociedade no geral, a sociedade ocidental. Várias coisas que acontecem no mundo a gente consegue relacionar com esse filme. Agora esse rapaz aí que matou o CEO da empresa de saúde suplementar lá dos Estados Unidos, o velho que se matou em frente ao STF, tudo isso dá pra se relacionar ao Taxi Driver. Esse filme mágico, né, desse cara comum que se revolta com o mundo. Eu acho que é um filme assim que deveria ser reverenciado por todo mundo que gosta de cinema. Então são De Niro e Al Pacino, não tenho o que dizer, né? São dois atores fantásticos. Mas eu queria falar um pouquinho mais do Michael Mann, o diretor. Como eu sempre digo, quando eu assisto algo que eu gosto, procuro sobre as pessoas relacionadas àquele filme. Do Al Pacino e do De Niro nem precisava fazer, né? Porque são dois atores que estão no radar de qualquer pessoa que gosta de cinema. Mas o Michael Mann também é um nome conhecido, né? Um nome popular. E aí eu fui ver alguns dos filmes que ele dirigiu e é um currículo também bem forte, né? Ele fez aí O Último dos Moicanos, filme aí que tem estrelado pelo Daniel Day-Lewis, o melhor ator de todos os tempos. Excelente filme também. Foi o filme que ele fez antes do Hit. Ele também fez Ali com Will Smith em 2001. Outro ótimo filme. O The Insider, filme de 99 com o Al Pacino também e o Russell Crowe. Esse diretor aqui nos anos 90 ele estava inspirado. Em 2004 ele fez Colateral com o Tom Cruise e o Jamie Foxx, que é outro filme maravilhoso dessa coisa aí de relação, de química entre o bandido e o mocinho. Esse cara tem um dom para filmes de ação que eu acho que ele deveria ter explorado mais. Depois desse Colateral ele dirigiu poucos filmes. Depois de 2004 ele dirigiu só mais 4 filmes. O mais recente foi o Ferrari, que é até um filme popular aí, né? Mas eu acho que ele deveria ter se dedicado a filmes de ação, porque ele tem um talento incrível para isso. Colateral e Hit são dois dos meus filmes favoritos de ação. Então aí uma referência aqui a Michael Mann, ótimo diretor, o currículo mostra isso. Eu sei que você tá um pouco velho, meu amigo, mas faça mais um filme de ação aí pra gente. Eu sei que esse tema aí de relacionamento, de química, ele explorou em outro filme também, aqui da lista que eu assisti, que é o filme Public Enemies, do Johnny Depp e do Christian Bale. Essa relação de bandido e mocinho é um ótimo filme, não está no nível de Colateral e Hit, mas também é um bom filme para se assistir. E é isso, pessoal, eu acho que eu já encerrei a minha análise sobre esse filme. É um ótimo filme de ação. Quem gosta de filme de ação pode correr e assistir esse filme, caso não tenha assistido ainda. Quem já assistiu pode assistir de novo, porque o filme não perde a graça, o filme é aqueles filmes históricos mesmo. Minha nota para esse filme é 9 de 10, é um ótimo filme que deve ser referenciado toda vez que o gênero filme de ação for citado, esse filme tem que ser citado junto. É um grande clássico do cinema, um clássico com Robert De Niro e Al Pacino, dirigido por um excelente diretor. Não tem cenas absurdas de ação, não é filme exagerado de ação, do cara sozinho matando 1 milhão de pessoas. É um filme realmente imperdível. Na semana que vem eu volto para falar de um anime aí muito especial e que eu também acho que passa aí fora do radar de muita gente, não é entre os mais conhecidos. Eu espero que vocês gostem desse episódio e assistam ao próximo. Deixe seu comentário aí, caso você tenha assistido esse filme, e deixe a sua análise. E por hoje é só. Eu fico por aqui. God bless e good night.